Olá, tudo bem? Eu sou Márcio Simão, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Mito Poético Cotidiano. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um filme que inclusive tem voltado ao cenário do cinema, porque as continuações prometidas pelo diretor estão chegando, a parte 2, a parte 3 e a parte 4. Estou me referindo aqui ao excelente filme chamado Avatar. Muito possivelmente você viu esse filme. Esse filme foi um marco na história da tecnologia, porque ele desenvolveu novas formas de fazer cinema, com efeitos visuais fantásticos. A história também é interessante, não é a melhor das histórias, nem a mais original, há outras narrativas em outros filmes, em outros livros que abordam essa temática, mas vale a pena aqui destacar algumas questões no filme que eu queria utilizar para conversarmos sobre uma questão importante, que é a questão ecológica. Afinal, a pergunta aqui é: o que a espiritualidade tem a ver com a ecologia? O que a religião tem a ver com a ecologia? Será que são coisas distintas, coisas separadas? Para muita gente, sim. Para muita gente, espiritualidade diz respeito às questões celestes ou às questões espirituais, consideradas como participação no templo, orações, jejuns, etc. Mas, na verdade, não é assim, não deve ser assim. Uma espiritualidade que divide a vida em áreas e que acentua uma área em detrimento de outra, não é sadia. Ao contrário, ela gera prejuízos. Porque uma espiritualidade sadia é aquela que integra a vida toda. Então não há nenhuma dimensão da vida que escape a essa experiência de espiritualidade. E no caso aqui, que é a questão ecológica, essa temática tem que ser ressaltada muito claramente. Porque a espiritualidade tem sim a ver com questões ecológicas. Na verdade, cuidar do nosso meio ambiente, do nosso mundo, né, da nossa mãe terra, digamos assim, cuidar do nosso planeta, é não apenas um ato de sobrevivência nossa, mas também um ato de amor ao que vem depois de nós, aos nossos descendentes. Afinal de contas, como os nossos netos sobreviverão num planeta que talvez precise realizar racionamento de água? Então, essa é uma questão seríssima, uma questão urgente. Nesse sentido, então, espiritualidade sadia leva a sério questões ecológicas. E como é que a gente pode abordar isso a partir do filme Avatar? Bom, no filme Avatar, nós temos o planeta Pandora. Esse planeta é habitado por aqueles seres azuis que aparecem no filme, nos pôsteres, etc. E esses seres têm uma conexão muito clara e muito forte, não apenas entre si, mas também com o mundo que habitam. A espiritualidade deles, a religião deles, integra a criação, não deixa ela de fora. É quase como se nós estivéssemos vivenciando ali uma perspectiva de contato com o divino a partir das coisas criadas. E nós temos uma outra leitura também naquele planeta, que é dos próprios seres humanos que lá estão, como colonizadores, que é uma leitura profundamente mercadológica, uma leitura profundamente ignorante das questões ambientais, ao contrário, uma leitura que vê a natureza como um meio para lucro. Na verdade, não é muito distante do que nós temos praticado enquanto seres humanos na nossa história. A modernidade que nos alcança lá no século XVI dessacralizou a natureza. É como se numa relação com a natureza, a partir da modernidade, o ser humano tivesse uma relação com um objeto. Então, aquela ideia de um mundo sagrado, de uma criação sagrada, de um cosmos sagrado, se perdeu. Porque um mundo mecanicista, um mundo visto como um relógio, um mundo visto como uma máquina, nesse mundo, nessa proposta, não há espaço para qualquer cuidado com a criação como um sujeito que ela é. Mas é preciso retomar aqui algumas questões, e eu acho importante destacar essas questões, e eu uso como ponto de partida a mística judaica. Para a mística judaica, num conceito chamado Tzim Tzum, que foi elaborado pelo místico Isaac Luria, do século XIV, nessa proposta nós temos uma criação integrada ao próprio Criador. Qual é a leitura que se faz? Quando o ser humano foi criado, quando o mundo foi criado, na primeira vez, diz essa história, Deus, ao criar, usou todo o seu poder para isso. E o universo simplesmente não resistiu ao poder divino e se fragmentou. Então Deus foi criar uma segunda vez. E nessa segunda vez, no lugar de usar todo o seu poder de forma
imposta sobre o outro, na verdade, ele realizou o ato de tzim, que é uma autocontração em si mesmo. Ou seja, Deus encontra um espaço dentro de si, ele se autocontrai para proporcionar um espaço onde o outro, a criação, possa viver em liberdade. Uma liberdade relacional, certamente, mas uma liberdade. A ideia aqui é um útero, como acontece numa gravidez. O bebê tem vínculo com a mãe, mas tem um espaço dele onde ele pode se desenvolver numa liberdade relativa, uma liberdade relacional. É o que acontece conosco segundo essa história. E segundo essa história, justamente porque nós então somos criados no espaço dentro de Deus, todas as coisas são feitas em Deus. A leitura, portanto, não é um panteísmo, mas sim um panenteísmo, ou seja, tudo em Deus, tudo no divino, tudo no sagrado. E essa perspectiva nos ajudaria a resgatar conceitos de cuidado com a criação, de cuidado com o mundo. Inclusive de perceber também que nessa proposta, nessa caminhada, o próprio Deus se abre numa relação amorosa conosco, porque não vem sobre nós como um ser que se impõe, mas sim como um ser que convida para o espaço da liberdade para a ação. Por que eu estou falando isso? Porque no dia 29 de julho de 2021, nós passamos pelo dia da sobrecarga da Terra. O que é esse dia? O dia da sobrecarga da Terra, que é um dia que a cada ano acontece mais cedo no calendário, é o dia em que nós utilizamos como planeta todos os recursos do planeta para aquele ano. Então é como se dali para frente, ou seja, de julho de 2021 até o final do ano, nós vivêssemos de empréstimo do ano seguinte. Na verdade, segundo cálculos, hoje nós precisaríamos de 1,7 planeta Terra para dar conta das exigências dos seres humanos no nosso planeta. Ou seja, a conta não fecha. E por que a conta não fecha? Porque nós estamos ainda mergulhados numa perspectiva mecanicista da natureza, uma perspectiva que enxerga lucro e só quer lucro acima de tudo, uma perspectiva que busca a todo custo uma economia bem desenvolvida, não importa quais meios que se chegue até isso. E, obviamente, a gente esquece da necessidade de gerar uma perspectiva de sustentabilidade. E perceba o seguinte, a sustentabilidade não é contra a questão econômica, não é contra a questão do progresso, mas é um progresso que é realizado de forma consciente. Não se trata, portanto, de tratar a criação, a natureza, como um objeto, como uma coisa, mas sim de cuidar dela como parte de nós mesmos, porque nós somos terra. Nós somos pó, como diz o próprio texto bíblico na perspectiva simbólica. Nós pertencemos a esse chão. Então, a espiritualidade que nós precisamos desenvolver não pode rejeitar essas questões ecológicas, não pode deixar isso de lado, porque deixar isso de lado significa romper com a proposta do nosso próprio ser, da nossa própria existência. Porque se nós não temos um chão para permanecer, se nós não temos um futuro diante de nós, porque o futuro é tomado por essa lente mercadológica, por essa lente de progresso a todo custo, ora, então, como viveremos? Então, é necessário retomar aqui algumas questões, algumas pistas para a nossa caminhada. E aí é nesse sentido que eu lembro de Avatar. E lembrando de Avatar, percebo que lá há uma perspectiva de desenvolvimento sustentável. E que talvez nós possamos aprender, né, com essa obra de ficção para recriar o nosso mundo. Aliás, a arte aqui, mais uma vez, cumpre esse papel de crítica a um certo modelo de mundo e proposta de uma construção nova, de uma nova realidade, que é o que acontece lá em Avatar também. Então é isso, se você gostou do vídeo, compartilhe o conteúdo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço e até lá.